Birras de Mãe. Olá, bem-vindos a mais um Birras de Mãe. Mãe, hoje é o nosso último Birras antes das férias. Sim. Aqui ainda por cima é chato, porque agora quando estiver de férias com os miúdos é que vou ter imensas ideias para Mas birras. nós Vou guardando. Guardas para setembro. Vou escrevendo e depois mando para setembro. E vocês, mães, força nas férias de verão. Se precisarem desabafar, já sabem que o Birras está sempre aqui para ouvir os vossos desabafos, as vossas birras. Exatamente. E então, mas hoje não vamos falar das birras que as crianças fazem, vamos falar das birras que nós próprias fazemos, muitas vezes, em relação aos nossos maridos, companheiros, mulheres, etc. Porque temos aqui esta questão que a mãe trouxe e que é muito engraçada, que era um artigo da Psychology Today, que o título é Ser amado e sentirmos-nos amados não são a mesma coisa. E às vezes temos dificuldade em sentir isto. Que é, às vezes gostamos de, quando começamos, o nosso marido até se está a esforçar e vai dando-nos umas flores uma bola de Berlim. Uma bola de Berlim. E nós, há uma parte de nós que está a fazer birra mesmo e que apetece não dizer obrigada da maneira certa, porque não foi suficiente, porque não disse com o tom certo, não se... Há ali qualquer coisa dentro de nós que nos faz um alerta de porque é que eu me estou a irritar tanto, porque é que eu não estou a aceitar estes gestos, porque às vezes não há gestos, pronto, e esses temos que fazer birras e acordar os companheiros para a vida, mas às vezes há, e nós parece que não os conseguimos aceitar, não é? É, completamente. E eu sinto, não sei se tu sonhas, eu de vez em quando sonho que o meu marido me trai. Eu sonho sempre que ele é mau para mim. Pois, e que é mau. E já vi interpretações de que nós revertemos a coisa. É uma fase em que nós estamos irritadas com eles. Exato. E queríamos era ser mais para eles. Mas e aqui, damos a volta ao texto. Isso é uma teoria boa, mas aqui, depois de ler este artigo, pensei que isso também podia ser uma interpretação, que é, nós não nos sentirmos, porque o pressuposto deste artigo é, nós não conseguimos receber esse gesto e não conseguimos receber o amor quando não sentimos que nós sentimos este amor por nós próprios, ou seja, que no fundo não sentimos que merecemos aquilo. E isto acontece, eu acho que foi um dos livros que eu li que mais me marcou, há muito tempo que gostava de reler, que era o Projeto Felicidade, Project Happiness. Agora não me lembro do nome da autora, mas ela basicamente fez um projeto para ser feliz. Pronto. E uma das coisas que ela dizia era, dentro de várias coisas, havia uma que marcou sempre, que era aceite os elogios. Por exemplo, vem alguém que, o teu livro foi espetacular e que giro. E a pessoa começa logo. Eu estou a tentar aprender. É uma aprendizagem, porque o nosso primeiro instinto é, que estupidez, não, nada, não, isso nem é nada. Só que ela dizia uma coisa que era muito interessante, que é, isso não só destrói a oportunidade de nós recebermos aquele elogio e sentir-nos reconhecidas e bem, como corta logo as basas à pessoa que estava a fazer aquilo e que estava a dar a conversa, que queria dar aquele elogio, que queria partilhar connosco aquela emoção. E eu acho que há um tique nosso, medo da vaidade. O medo da vaidade, o medo da rejeição, o medo de acharmos que não merecemos qualquer coisa que nos faz começar logo a matar os elogios e a matar as coisas queridas que nos, mas que nos vão depois, fazendo. Depois se calhar depois ressentimos disso e no dia a seguir estamos a pedir elogios de uma forma claro, depois sem estamos a fazer direta, passivo-agressivo. Sim. De mas não gostas, mas então não. E que é uma distorção total de pura e simplesmente não ter aceite aquilo e no fundo, segundo eles, não olhamos para nós próprios, não gostamos de nós próprios, temos medo e desprezamos as nossas partes menos perfeitas e, portanto, se por acaso há algum gesto de amor, nós não conseguimos senti-lo porque estamos... E aqui no artigo diz uma coisa, é um terapeuta e que diz que lhe acontece muitas vezes no consultório e que é a pessoa dizer, vai lá à terapia de casal e imagina, vamos dizer, o homem diz, eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro e ela diz, mas eu não senti isso. E depois pergunta-lhe, a pessoa que diz que não sentiu o amor do outro, pergunta-lhe, diga-me de 0 a 10 quanto é que gosta de si. E a correlação era sempre que a pessoa gosta tão pouco de si que no fundo não acredita. Pois, tem esta frase ótima que é, se o teu parceiro te amar mais do que tu te amas a ti próprio, tu não vais acreditar neles. Pois. Portanto, esse gap não te vai deixar acreditar e portanto que não vais acontece sempre mesmo com os nossos adolescentes.
nós dizemos que gostamos muito deles, isso é porque a mãe é a minha mãe. Exatamente, exato. Não acreditam porque também eles estão inseguros sobre aquilo que estão a sentir. Portanto, no fundo, este terapeuta... Mas isto é fundamental nas férias, porque eu acho que toda a gente acaba de... Primeiro estamos... muito mais tempo com os nossos maridos, ou as nossas mulheres e com os nossos filhos, etc. E depois achamos que é ou tudo ou nada, que não, tem e que vai que ter que ser aquele... eu acho que as férias têm sempre esta coisa que é não só uma pressão enorme para sentir uma certa coisa, ou seja, vou-me sentir muito relaxada, vou-me sentir muito amada, vou-me sentir muito divertida com os meus filhos, vou-me sentir... E depois... Então, como adultos, sem criança, isso ainda podia ser verdade, porque os programas que eram combinados, os campos de férias iam-nos levando para certos sítios. Hoje em dia sentimos. Às tantas temos assim um luto de calma, estou-me a sentir exatamente como estava a semana passada, com a desvantagem que aqui não há máquina de lavar exatamente, e sinto-me não, parece que não conseguimos, e isto é uma coisa que eu sinto imenso no Natal também, já não conseguimos entrar na bolha, não é? Já não conseguimos, porque já estamos a ver para a semana que vem também temos aquela reunião e já estamos a viver entre ali e ali, e portanto já não sentimos, mas esta expectativa e esta pressão de sentirmos uma determinada coisa é meio caminho andado para não sentirmos nada dessa coisa. E portanto eu acho que parte da coisa é pôr as expectativas de eu vou sentir aquilo que eu sentir e vou sentir... Não, mas voltando a este tema, é de facto antes de partir ou já pensar quanto é que gosta de si próprio, o que é que quer mudar em si próprio, etc. O que são as suas sombras, que é o que ele diz. Exato. E falar um bocadinho do outro, porque se nós abrirmos um bocadinho o jogo com o outro e lhe explicarmos, olha, eu se calhar não és tu que estás a falhar, sim, sim. Sou eu que não estou a ser capaz de sentir isto, a partir daí abrimos um diálogo que é completamente diferente, porque obviamente se uma pessoa trouxe a bola de Berlim, ou se trouxe flores, ou se trouxe o que foi, ou se fez um gesto, ou se levou as crianças de manhã para nós dormirmos até mais tarde, ou fez à sua maneira um gesto qualquer, e se esse gesto não é recompensado, isto não, também não se cria aqui a cadeia sim, pois ele não se sente valorizado. Exatamente. E sente sempre que nada vale a pena portanto não vale a pena fazer. E só mais uma recomendação para férias, que é 2 recomendações para férias que me lembrei. Uma delas é que nós valorizamos sempre muito mais o que nós fazemos do que o que o outro faz. Sim. E, portanto, muitas vezes o tempo em que nós estivemos a arrumar a casa ou a tomar conta dos miúdos ou com eles na praia ou que os levamos a não sei o quê, parece-nos que vale 100 e depois... na hora ou 2 horas em que ficamos sossegados e ele levou as crianças, parece-nos pouquíssimo. Sim, foi rapidíssimo. 2 horas foi minutos. rapidíssimo e ele já cá está outra vez com os miúdos outra vez. E, portanto, acho que é perceber isso, e isso só tem uma solução, que eu acho que, como conselhos da avó, para casais mais novos. Não, pôr os filhos na adoção, internados, etc. Não, mas peçam mesmo ajuda, porque tantos casais se desgastam no deve haver. Eu fiz, quando é que eu fui, quando é que tu fizeste? E lembro-me de uma amiga na altura dizer que vocês precisam de alguém que vos ajude, porque de facto a certa altura o casal, como eu costumo dizer, são sócios de uma empresa. Sim, a fazer turnos. E estão a fazer turnos e estão a avaliar o trabalho do outro do turno, e às vezes acham que estão a embirrar um com o outro por coisas de fundo e na realidade estão só precisavam só da casa arrumada e de algum tempo para eles próprios. A propósito, acabamos com manda-me a roupa para eu lá para casa. Nós temos, para acabar, ele tem uma sugestão que é quando alguém, por exemplo, ele dá o exemplo, quando alguém nos dá flores, nós dizemos obrigada, pronto. E comenta isto, que é, nós não vamos dizer, não, mas é que não vamos refilar sobre isto, vamos aceitar as flores e vamos pôr. E ele diz para começar lentamente a fazer isso. Quando as pessoas ficar no silêncio, alguém lhes diz alguma coisa, dizer obrigada. Ponto. E ficar só com esse desconfortozinho de se calhar devia ter, mas o obrigado está dito e eu acho que isso depois ao longo do tempo nos vai dando a força de não ter que justificar, de não ter que discutir, de não dizer que afinal não é bem assim, pronto, o que desativa o síndrome de impostor e todas as nossas defesas. Por isso, boas férias, mãe. Boas férias, Ana.
Se a mãe disse para pedir ajuda, a mãe está disponível agora. Sim, senhora. Está sempre disponível. Espero ver-nos em breve e voltarmos aqui ao público rapidamente para voltarmos a contar todas as birras que acumulámos durante este tempo de férias. E se os nossos próprios conselhos resultaram. Pois, exato, ou não esqueçam tudo, somos umas mentirosas. Então Adeus, pronto, Ana. beijinhos, boas férias. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.